O que eu preciso para fazer um financiamento na Caixa? Capacidade civil e renda, né? Então, o autônomo quer dizer que o quê? Que ele tem renda, né? Então, a gente não falou na nossa primeira pergunta que aquela renda precisa ser comprovada, precisa formal, e sim falou que o brasileiro precisa ter renda. Então, essa pessoa que quer fazer o financiamento, trabalha sozinho, por conta, autônomo, não vinculou-se a um CNPJ próprio, né, nem nada do tipo, e por enquanto não declarou o seu imposto de renda, a gente pode estar fazendo a comprovação da renda por meio de extratos bancários, faturas de cartão de crédito, qualquer documento que a gente possa captar indícios dessa renda. Vamos dar um exemplo aqui. Sou motoboy. E pegando o extrato desse cliente de vocês, eu pego lá aqueles Pix de 12, 10, 15, 8 reais num volume bem grande. Isso é o quê? É um indício dessa renda que ele nos apresentou. Então tá aí, o motoboy pode comprovar a renda dessa forma. Ou sou marceneiro, faço móveis, compra de nota de madeira, bruta e venda para o consumidor final do produto. Isso, comprovação de rendimentos. O quanto ele ganha? Aí a gente entra numa análise dessa documentação encaminhada pelo cliente. Legal. Né? Mas todo consumidor, todo cliente que quer entrar no programa Minha Casa Minha Vida e trabalha por conta, a gente pode fazer essa análise particular com a ajuda de vocês, né, para identificar essa renda e cadastrar aqui na Caixa. Para ter um jeito, né? Com certeza, Jackson. Temos limite para isso? Sim, temos. Né? Hoje a Caixa Econômica trabalha com a renda informal dentro do limite que seria necessário para a pessoa declarar um imposto de renda a partir daquele momento. Então, hoje o sistema da Caixa tem acatado até R$ 2.550 para a renda desta forma. Essa renda declarada ou comprovada de maneira superficial, por extratos, notas, né? Essa que eu comentei agora. A partir desse valor, a Caixa Econômica já entende que seria necessário a declaração do imposto de renda. Em 2025, o valor do imposto de renda aumentou em relação a 2024. Talvez a faixa de renda do informal venha a aumentar até o final do ano? É uma possibilidade. Né? A gente sempre está nessa tratativa junto aos gerentes da Caixa para identificar se essa faixa de renda vai aumentar. Até o momento ainda está com essa trava de 2.550. Ok, já respondeu. Me conta, e agora fiquei com a dúvida, né? Quando você é empresário, tá? Porque tem empresários que até o microempreendedor, ali ele consegue, vamos dizer assim, ainda se enquadrar, né, no programa. Então, como que funcionaria? Então, hoje a gente trabalha com duas modalidades do empresário que a gente se faz necessário a gente dividir já desde o começo. Então, a primeira pergunta, o senhor é MEI? Essa é essencial. Por quê? O MEI não pode emitir o contra-cheque do Prolabore. O Prolabore é aquele valor que o sócio ou o proprietário do negócio tira por mês a título das atividades que ele exerce na empresa. Então vamos dizer que o Jackson, diretor da ID, tira lá o Prolabore dele de X mil reais por mês. Ótimo. Não sendo MEI, ele poderia usar este Prolabore para comprovar o financiamento aqui comigo. E só o Prolabore, não precisa de... Ou o Prolabore ou o imposto de renda. Imposto de renda. Né? Ou um ou outro. Já o MEI, aí a gente fica exclusivo com o imposto de renda, né? Por essa limitação do microempreendedor individual não poder emitir o Prolabore. Perfeito. Vamos para as próximas perguntas agora. O intuito são as perguntas com maiores dúvidas e as mais frequentes, que eu acho que é interessante, que acontece bastante com aqueles que estão procurando o seu primeiro imóvel. Então vamos lá. Quais são as modalidades de financiamento? E qual recomenda, Igor? Qual que o senhor recomenda a quem está com pouca entrada? Então vamos lá, pessoal. Hoje a Caixa Econômica está com 4 linhas de financiamento ativa, né? Eu vou começar da taxa de juros mais alta e chegar no Minha Casa Minha Vida, que é a mais baixa, e o nosso foco, né, do programa de hoje. Então, por último, a taxa de juros mais onerosa que temos hoje na Caixa é o CDI. O CDI é o financiamento imobiliário para aquele cliente que já tem um financiamento no nome ou que está comprando um imóvel acima de R$ 1.500.000. Então a Caixa Econômica pode atender essa faixa de renda sem problema nenhum, mas é a nossa faixa de juro maior. Logo abaixo dele, para imóveis até R$ 1.500.000, temos a SBPE. A SBPE é um pouco menor que a CDI, sim, né? Mas você já não pode ter um financiamento ativo na Caixa, por exemplo. Tem que ser o seu primeiro financiamento para você se enquadrar nisso. Logo abaixo temos o Procotista. O Procotista é uma linha de financiamento para aquela pessoa que já tem 36 meses de contribuição, né, de regime com trabalho sob FGTS, ou
vai ter 10% do saldo do valor de avaliação do imóvel como FGTS para estar usando na compra. É uma taxa de juro menor que a SBPE e maior que o Minha Casa Minha Vida. Por último, temos o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida sendo ele dividido em 3 modalidades também. O Minha Casa Minha Vida para imóveis usados, para imóveis novos ou para imóveis na planta. O imóvel usado tem o subsídio metade do que tem o imóvel novo. Então, se um imóvel novo, pronto, vai ter o subsídio de 10 mil, esse mesmo cliente para o imóvel usado vai ter o subsídio de 5 mil. Tá? Para o imóvel novo, então, e para o imóvel na planta, temos um adicional, que seria o subsídio da Coapar. O subsídio da Coapar é um programa aqui, nosso, do estado do Paraná, que adiciona R$20 mil de subsídio do governo para aquele cliente que ganha até R$6.072 por mês. Então, independente se ganha 1.600 ou 6.071, esse cliente vai estar ganhando R$20 mil. Isso para comprar esse imóvel na planta, de empreendimento das grandes construtoras aí. O que o senhor recomenda, então? A melhor opção com pouca entrada? Então, para atingir esse subsídio máximo, seria o Minha Casa Minha Vida com o subsídio somado do Coapar. Então, teríamos que ir para a menor entrada possível, ou até mesmo zerando a entrada, Pedro, para o imóvel na planta. É porque os 2 subsídios somados dão mais ou menos 75 mil, né? O máximo hoje, exato, é 75 mil. Isso mesmo, Jackson. Então, imagine com um imóvel aí de 200 mil, você está tendo o pagamento por parte dos governos de 75 mil reais. Então, esses 75 mil reais seria a entrada da pessoa. Está sendo pago por quem? Não por ela. Então, zeraria a entrada dessa pessoa, podendo comprar nem com 5 mil, Pedro, até com 0 de entrada mesmo. Não, e às vezes se sobra um pouquinho de entrada, a grande maioria das construtoras de imóvel na planta parcelam, né? Tem uma condição muito boa disso. Né? Então, pensa você, cliente aí, que tem o interesse de comprar um imóvel, com a proposta de 75 mil até 75 mil, te auxiliando no investimento do imóvel. E até mesmo é bom incrementar, né? Porque as construtoras hoje, a maioria com a modalidade na planta, trazem a possibilidade de aquele restante de diferença da entrada parcelar diretamente com eles. E de forma bem flexível também, né? Normalmente. De forma bem flexível. A maioria delas trazem o cliente a investir apenas um sinal simbólico, né? A maioria delas de 1.500. Sim. Né? E poder parcelar o restante. Então pense você comprar um imóvel de 200 mil reais, tirando só 1.500 reais do teu bolso e poder parcelar o restante. E poder ter um volume de desconto grande do Minha Casa Minha Vida. Essa é a proposta do Minha Casa Minha Vida. E as pessoas falam que é Minha Casa Minha Dívida. Não, é a oportunidade. Não, e a condição para comprar um imóvel desse fica menos que um carro normalmente. A parcela, né, fica tranquila, né, a entrada fica baixíssima. Né? Pensando que a faixa de juros do programa Minha Casa Minha Vida está variando aí entre 4,25% ao ano a 8,66% ao ano. Né? Você vai comprar um carro hoje, aí você vai pagar 2% ao mês, né? 24% ao ano. Então a taxa de juros incentivada do programa é muito boa. É bom ligar isso com a parcela do cliente. Né? A gente acabou não comentando, mas como que funciona só para o cliente entender? Eu não quero pagar uma parcela tão alta, como que seria nesse caso? Então, Pedro, hoje a Caixa Econômica aprova no máximo para uma pessoa 30% de sua renda bruta como capacidade de pagamento. Então vamos dizer que o cliente ganha lá R$3 mil, você vai pegar esses R$3 mil, multiplicar por 30%, e o resultado vai ser o máximo de parcela que o cliente pode pagar, R$900. Desses R$900, se o teu cliente não quer usar ele completo, não tem problema. Contudo, nesse cenário, a diferença seria para o cliente pagar com recursos próprios, podendo usar o fundo de garantia, por exemplo. Olha só, já ajuda bastante. Então, para pensar, você que está com R$900 de aluguel aí e está com 2.500 de renda. 2.500 de renda, 30% é 750. Então, olha só a vantagem de você sair do aluguel e optar para o financiamento. Exatamente, porque se você alinhar até 75 mil de desconto, uma entrada parcelada com a construtora, uma parcela baixa, equivalente a 30% da tua renda, é um investimento surreal, né? Surreal mesmo. Então, não tem nem o que falar a respeito do programa, né?